Bom, dando sequência à segunda parte da aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre a escravidão colonial e a resistência negra aqui no Brasil. Agora a gente vai falar sobre o trabalho escravo, né? Então, como a gente viu, na antiguidade a escravidão estava associada principalmente à guerra, tendo sido muito utilizada na Grécia e em Roma, tornando-se a base da produção econômica das duas civilizações. Em contrapartida, como abordado antes, na América o trabalho escravo se relacionava às lucrativas práticas mercantis e tinha caráter racial e étnico, sendo utilizado nas plantações, na cozinha dos senhores, nas minas, etc. Adquiriam-se os cativos nas cidades e muitas mulheres escravizadas eram exploradas na prostituição. A vida dos africanos nas fazendas era dura e as condições de trabalho precárias. Eles eram confinados nas senzalas, que eram sujas, e dormiam amontoados. Sua alimentação insuficiente consistia em mandioca, feijão, milho, pão e água, ok? Então, uma coisa que é interessante a gente notar é o seguinte: a escravização na antiguidade ela não tinha um caráter racial e étnico, ou seja, se vermos filme como Gladiadores, a gente vai perceber que o protagonista do filme, inclusive, ele não é negro e ele era escravizado lá na Roma Antiga, porque não existia esse critério racial, apenas a escravização moderna, a escravização do europeu a partir do século XV, né? A escravização que o europeu vai promover, melhor dizendo, no século XV, que vai dar à escravização um critério racial. Beleza? Os escravizados no Brasil eram usados no geral, nas lavouras de cana-de-açúcar, embora também existissem aqueles escravizados que eram utilizados no trabalho doméstico e até em trabalhos mais humilhantes ou degradantes, como aqueles onde as mulheres eram obrigadas a se prostituírem, né, pelos seus donos. Era muito comum que o escravizado que ia para a lavoura de cana-de-açúcar saísse ao nascer do sol e voltava só ao pôr do sol, né? E só tinha duas refeições diárias, uma ao sair e outra ao chegar, tá? Ele passava o dia inteiro, geralmente, com uma fome danada, até que então, ao fim do dia, ao pôr do sol, né, ele podia voltar para a senzala e, se não tivesse cometido nenhum ato de indisciplina ou de resistência, né? ou de luta pela sua integridade física, pela sua integridade, né? De forma geral, aí sim ele iria ter a sua segunda e última refeição. Se não, se ele tivesse cometido algum ato de resistência ou de desobediência, ele poderia ficar amarrado, por exemplo, na senzala, sem alimentação, enfim, a sua vida era ainda pior daquele que era submisso aos portugueses. Bom, o trabalho diário era exaustivo, começava com o raiar do dia e terminava apenas à noite, né, como eu disse. Na colheita, os escravizados trabalhavam mais de 17 horas por dia e as folgas eram raras, apenas em alguns feriados religiosos. Por isso, o tempo médio de trabalho suportado por um escravizado não passava de 10 anos, em média, ok? Havia casos de senhores que matavam seus cativos quando estes se tornavam velhos ou doentes, mas geralmente os poucos que resistiam por tanto tempo eram alforriados, ou seja, eram libertados, né? Aliás, a carta de alforria era um documento em que o escravizado conquistava a sua liberdade, podia ser comprada ou ainda o seu dono podia dar a carta de alforria por, entre aspas, bondade, ou porque ele achava que o escravizado estava velho, etc. Os castigos eram severos e cruéis, muitos escravizados eram chicoteados, amputados e torturados, alguns africanos eram jogados vivos nas caldeiras ferventes de açúcar, outros eram besuntados com mel e expostos a picadas de mosquitos por horas. Havia os que eram açoitados e cortados com faca, tendo depois as feridas salgadas ou tratadas com limão ou urina.
É claro que a escravização é terrível, é claro que os sujeitos escravizados eram terrivelmente humilhados e passavam por castigos terríveis. É claro que muitos, inclusive, iam à morte porque não aguentavam os castigos a que eram submetidos, mas também, como é que eu posso dizer? A gente tem que também perceber que alguns cativos, que alguns escravizados contavam com um tratamento mais ou menos digno, né? Às vezes não por conta do seu dono ser bondoso, mas porque o escravo era um bem de alto valor, né? Então era muito comum que ele fosse preservado não porque a sua vida era respeitada, mas porque ele era uma propriedade e era uma propriedade de alto valor. Inclusive, era muito comum se referisse aos sujeitos escravizados na época como peças, não é? Como produtos, ok? Além de serem tratados como mercadorias, os cativos foram proibidos de manter suas antigas tradições e crenças. Então, quando os africanos chegavam aqui, eles eram proibidos de praticar a sua religiosidade, né? E aí quando se ajoelhavam, por exemplo, para rezar, né? Para os seus deuses, para as suas divindades, eles eram terrivelmente castigados, né? Porque os portugueses sempre temiam que, através da religiosidade do africano, ele pudesse fazer algum mal ao português, né? Bom, eu li aí a partir do segundo parágrafo, né? Então, mas o que eu falei é válido, então também não dá para editar, vamos continuar. A resistência negra foi forte durante todo o período de vigência da escravidão, né? A gente vai falar aí agora da resistência negra, porque, ao contrário do que se imagina, o africano não aceitou a escravização de boa, né? Em muitos casos, os africanos se rebelaram de forma muito contundente contra os seus senhores. Aqui mesmo, em Itaipuaçu, houve uma fazenda, a Fazenda Itaucaia, que utilizou a mão de obra escrava e que muitos escravos aqui na Fazenda de Itaucaia fizeram rebeliões, inclusive fizeram um quilombo na Pedra de Itaucaia. E quilombo era uma organização tradicional africana, né, que os escravos acabavam usando para lutar contra a escravização pelo europeu. Bom, então ela se materializava em suicídios, a resistência, né, e muitas vezes o escravizado se suicidava ou assassinava os feitores, né, que eram os caras que cuidavam e que tomavam conta dos escravizados, e também os senhores, né, de engenhos, além de sabotagens no trabalho, bem como fugas e abortos. Essas eram, por exemplo, uma das táticas que os escravizados utilizavam para resistir à escravização. Muitos escravizados fugitivos fundaram núcleos de povoamento denominados quilombos. O mais famoso ficou conhecido como Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, lá em Alagoas, mas ele não foi o único quilombo que existiu. Inclusive, como eu acabei de dizer, existiu um aqui em Itaipuaçu e outro no outro lado da Serra de Itaucaia, na Serra da Tiririca, na região do Engenho do Mato, né? Além de serem tratados como mercadorias, os cativos foram proibidos de manter suas antigas tradições e crenças. Como eu disse, os portugueses tinham sempre muito medo de que, através das crenças, das religiões dos povos africanos, eles pudessem, de alguma forma, fazer mal aos portugueses, né? Isso também acontecia muito por conta do preconceito, já que os portugueses consideravam as tradições e religiões dos africanos como sempre algo do mal, não é? Isso faz parte de um olhar etnocêntrico, não é, que o português tinha em relação ao africano, ou seja, um olhar preconceituoso e um olhar que considerava a sua etnia, ou seja, a etnia, a cultura, a religião, a concepção de mundo do português como superior à do africano, ok? Mesmo assim, por meio das narrativas orais, os africanos contavam suas histórias para as crianças e passaram a cultuar suas divindades sobre a aparência de santos católicos. Por isso que é muito comum que nos templos de Umbanda e Candomblé, por exemplo, se utilize imagens de santos católicos para se referir a divindades, né,
da religiosidade tradicional africana, porque os africanos muitas vezes eram obrigados a disfarçar, não é? A fingir que estavam rezando para os santos católicos, quando na verdade estavam rezando para as suas próprias divindades. Com o tempo, a fusão dos ritos de matriz africana com o catolicismo deu origem a novas religiões e cultos, como a Umbanda, por exemplo, que é uma religião brasileira porque é a mistura da religião católica com a religião dos povos africanos e com as religiões dos povos indígenas. Essa fusão de elementos de fés distintas é chamada de sincretismo religioso, ou seja, mistura de elementos de diversas religiões. Com isso, foi possível preservar a cultura africana e disseminá-la pelo território brasileiro. Devido aos milhões de africanos que vieram para o Brasil, o país recebeu inestimáveis influências culturais, entre as quais é possível citar a culinária, a forma de falar, os batuques e a religião, e eu diria que até a música, né? O samba, por exemplo, é uma das grandes contribuições das sociedades ou dos povos, né, africanos para o povo brasileiro, na minha concepção. As religiões afro-brasileiras mostram como a influência africana teve impacto. No Brasil, do candomblé à Umbanda, são vários os cultos religiosos influenciados pelos africanos, como o tambor de Mina, né? Como Xangô, como o Vodum e outros tantos cultos que sofreram muita influência das religiões tradicionais africanas. Ok? Bom, por fim, agora a gente vai ver como que os africanos influenciaram, por exemplo, na língua, né, brasileira, como alguns chamam a língua portuguesa falada no Brasil. Ok? Então a gente vai ler aí o aprofundando e a gente termina esse capítulo. Após ele, eu ficarei no Zoom e aí teremos dúvida, não é? Bom, você já ouviu falar de Dandara dos Palmares, conhecida no Brasil como uma guerreira do período colonial brasileiro e companheira de Zumbi dos Palmares? A história de Dandara revela a importância das lideranças femininas negras que lutaram contra a escravidão. São poucos os registros históricos sobre sua vida, de modo que não há certeza sobre a veracidade das fontes e relatos reunidos nem da sua própria existência. No entanto, Dandara dos Palmares já foi tema de livros, filmes e até dos sambas e enredos, tornando-se figura importante na construção de uma identidade de resistência negra ao sistema colonial, né? Então existiram personagens como Zumbi, né, e como a mulher dele, que lutaram contra a escravização do africano e que se tornaram, né, protagonistas importantes de nossa história. A língua brasileira. Parece estranho, mas é assim que alguns portugueses chamam a nossa forma de falar. A interação da sociedade colonial entre portugueses, indígenas e principalmente africanos acabou por resultar em uma língua que não é exatamente igual àquela falada em Portugal. O trecho abaixo, escrito por Gilberto Freire, traduz essa transformação da nossa língua. A negra amaciou a linguagem, deu-lhe singeleza, tempero, tratou-a com preciosismo, retirando-lhe a fereza das palavras e o ranço antipático das expressões. Faça-me isso, dê-me aquilo, diga-me o que fez. Amassou-a para acomodar sílabas refratárias à boca das crianças, facilitando tons e semitons de complicada degustação. As mudanças se iniciaram pela linguagem infantil. Veio o abrandamento. Dói passou a dodói, dengoso o vocabulário que roga por carinho. A ama negra fez com as palavras com as palavras o mesmo que com a comida, machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. As Antônias ficaram dondões, toninhas, tontonhas, as Terezas tetês, os Manuéis nezinhos, mandus, manés, os Franciscos chicos, Chiquinho e Chico, né? Então esse texto aí está mostrando como que a língua portuguesa aqui no Brasil se modificou. Por fim, as comunidades quilombolas atuais. As comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana
que se autodefinem como base nas relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas, inclusive lá no Engenho do Mato existe uma, nesse local onde havia o quilombo, né? Uma das funções da Fundação Cultural Palmares é formalizar a existência dessas comunidades, assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à cidadania. São 2.890 quilombos certificados pela Fundação Cultural Palmares de acordo com o Plano Nacional de Cultura. Confira a concentração de comunidade por estado, né? Aí a gente tem um gráficozinho mostrando as regiões que têm mais e menos comunidades quilombolas. Bem, por fim, é isso. Vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 15 e os contextualizados da página 15 e 16. Qualquer dúvida, me chamem e eu estarei no Zoom para dúvidas.